Então, tudo isso nos coloca em constante estado de autodefesa. A gente está constantemente na defensiva e com medo dos resultados, né? Porque se a gente não tiver condições suficientes para a gente cuidar da nossa saúde, a gente sabe que vai sofrer muito, né? Pode até vir a desencarnar, lógico que se desencarnar é porque está na hora, mas isso pode ser a justificativa, né? Então, o nosso instinto de conservação nos amedronta, causa esse medo da gente não poder pagar um tratamento, né? Da gente não ter o recurso adequado no momento da dificuldade. Muitas vezes, a diminuição, né, das condições de vida vai dando um medo tão grande à pessoa de que ela não tenha o necessário, de que ela necessita para viver, aí ela também entra nesse estresse grande, né? Isso também é uma violência. O instinto de conservação permanece em cada um de nós a 1000 por hora. Todos nós temos medos, temos receios, né? Quando a gente sai de casa, na nossa cidade, que ainda é pequena, a gente ainda tem um pouco mais de liberdade para andar numa determinada hora, mas já está ficando perigoso, né? Já não está tão simples assim. Mas numa cidade grande, como Rio, São Paulo, né, as pessoas andam apavoradas, né? Apavoradas. Eu me lembro que eu fui levar minha tia em casa e ela mora na Rua do Bispo, na Tijuca. E ali é a subida do Turano, né, do Morro do Turano, onde aconteceu, onde tem aquela faculdade Estácio, onde aconteceu aquela tragédia com aquela moça que levou aquele tiro, que ela até hoje, né, ela está numa cama, ela fala, mas está toda monitorada. Então eu fui levá-la ali e o meu filho até estava comigo nesse dia. Aí eu parei na frente do prédio, aí ele falou assim: mãe, fecha as janelas, e não é para bater papo aqui, é para ela sair do carro e entrar rápido. E ela também, batendo papo ali, janela aberta, o carro com a porta aberta. Ele falou: olha, isso aí não pode acontecer aqui no Rio, principalmente aqui nesse ponto. Não pode acontecer isso. Quer dizer, então eles vivem lá sempre apavorados. Ele falou: eu não sou apavorado nem assustado, agora eu tomo cuidado. Você não, você anda aqui como se estivesse lá andando na avenida com a Bela, lá em Friburgo, livre, leve e solta. Ele falou: não faça isso não, né? Porque aí você está se expondo a um risco que você não tem que se expor, né? A gente sabe, a gente aprende na doutrina espírita que as coisas só acontecem, né, pela mão dos outros quando tem que acontecer, mas nós temos que fazer a nossa parte, e isso é uma imprudência. Depois eu reconheci, eu falei: não, realmente. Ele falou: sempre que você vier trazendo aqui, você não abre janela, você fica com trancada, ela abre a porta, ela sai rápido e você vai embora. Tem que ficar aqui na frente do prédio. Isso aqui é perigoso, né? Meu primo foi ficar assim rapidamente ali enquanto a mãe dele subiu, essa mesma que eu fui levar no prédio, mas já num outro lugar. Ele ficou, enquanto ela subiu para entregar uma coisa e descer, foi levado com o carro e tudo. Depois, mais à frente, soltaram ele e levaram o carro. E ele, pelo menos, soltaram ele. Mas aquilo foi uma questão de minutos ali, muito rápido. E, no entanto, quando ela desceu, ela não achou mais o filho ali. Então, as pessoas vivem assim, né? Então, em estado constante de alerta. O tempo todo. Assustadas, apavoradas com as coisas, né? Eu sempre falo que às vezes a gente está andando aqui, na avenida aí. Ouve um barulho, olha para trás, vê que é um animal, um cachorro, a gente agradece a Deus, respira fundo e vai tranquilo. Agora, se for uma pessoa, a gente começa a ficar assustado. Será que é uma pessoa de bem? Será que não vai fazer nada comigo? Né? Então, na maioria das vezes, a gente está em constante estado de alerta e o instinto de conservação está aí, né? Nos dando aí a adrenalina necessária para vencer essas dificuldades, né? É como se a gente estivesse constantemente num campo de batalha. E isso gera o quê? As doenças da modernidade. Nunca se ouviu tanto falar, tudo bem que antigamente essas coisas também existiam, só que numa escala muito menor. Né? Hoje a gente ouve muito falar em Alzheimer, né? É uma doença terrível, a gente tem muito medo dela, porque realmente ela
Quem já teve alguém na família sabe o que é, né, essa doença. Mas aí, antigamente, ela também existia, só que de uma forma muito menor. Aí falava que a pessoa estava esclerosada, né? Falava que estava esclerosada, mas já podia ser isso. Só que hoje está muito mais intenso, tudo hoje está muito mais intenso. Antigamente, as pessoas não sofriam de depressão. Era uma tristeza aqui, uma tristeza ali, que se recuperava, mas não tinha tantas depressões como a gente vê hoje, as pessoas, os consultórios psiquiátricos cheios, né? As pessoas tomando tarja preta o tempo inteiro, não dormem, né? Tem gente que só dorme tomando remédio, só dorme a poder de remédio. Isso é o resultado desse estresse provocado pelo instinto de conservação, sempre em alerta, o tempo todo, né? O estresse provoca uma diminuição dos mecanismos de defesa. Quer dizer, o próprio mecanismo de defesa leva ao estresse e o próprio estresse diminui esse mecanismo de defesa. Então, é um círculo vicioso. Fica ali dentro, girando num círculo que é muitas vezes difícil de sair, dando origem aos problemas de saúde, botando mais lenha na fogueira das nossas preocupações do dia a dia. Podemos usar de muitos recursos para amenizar isso aí, né? Remédios, tranquilizantes, antidepressivos. Eu me lembro que quando as pessoas começaram a usar o danado Prozac, aquilo foi uma febre, né? E as pessoas, Deus me livre, eu não consigo viver sem isso, né? Camuflado de fluoxetina. O sujeito ia a um consultório médico, raramente saía de lá sem uma receitinha contendo ali o remedinho fluoxetina. E tome de remédio e vai melhorando, porque realmente os remédios ajudam no início, mas é paliativo. Eles não curam as coisas, é paliativo. Muitas vezes a necessidade do remédio? Dependendo do grau, sim. Mas é muito mais do que isso, a gente tem que procurar compreender a situação, fazer a nossa parte. Nós aprendemos no Espiritismo que quando nós fazemos a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Aí não adianta sofrer por antecipação, porque se vai ter que passar pelo problema, vamos deixar para sofrer na hora do problema, para concentrar as energias necessárias para suportar, né, a dor e o sofrimento que vem. Imagina a mulher saber que está grávida e começar a ter medo e a sofrer antecipadamente as dores do parto. Ela vai passar 9 meses nesse desespero. Então, não é melhor ela curtir a barriguinha, o neném crescendo, porque preocupação é uma ocupação com aquilo que pode ser que nunca aconteça, né? Então, pode ser que ela vá ter um parto maravilhoso e não vai sofrer nada. Hoje em dia, o parto normal está até voltando muito, né? As pessoas estão fazendo já um outro trabalho, mas a cesárea está aí, né? Para quem tem tanto medo assim de um parto normal. Então, para que a gente fala, para que sofrer? Deixa para sofrer a dor do parto na hora da criança nascer. Então, a gente fica assim, tem uma pessoa doente em casa, começa o estresse. Como é que vai ser se isso aí piorar? Como é que eu vou ter que fazer quando a pessoa não puder mais ficar sozinha? Olha quanta coisa fervilhando na nossa cabeça, aumentando o estresse. E às vezes nada, ou melhor dizendo, na maioria dos casos, não acontece do jeito que a gente imagina. Não acontece como a gente pensa que vai acontecer, né? Então nós temos que dar conta do hoje, e não ficar imaginando como é que vai ser o amanhã, se eu vou dar conta, se eu vou poder fazer isso, se eu não vou, deixa para quando acontecer. Né? No momento, a gente tem que pensar no que a gente pode resolver hoje, porque senão o nosso instinto de conservação vai nos levar à beira da loucura realmente. Aí a gente não tem muito mais o que fazer, é sofrer mesmo, né? Então, a gente pode usar de muitas coisas, mas o Espiritismo pode nos auxiliar muito nesse sentido. Porque as pessoas falam, você precisa espairecer, vai fazer uma viagem, né?
pede ao médico lá um tranquilizantezinho leve, isso tudo passa. Tá, tudo bem, a gente pode fazer uma viagem, mas a gente não pode esquecer que vai voltar para casa. E os problemas vão estar todos lá nos esperando se não viajarem conosco. Porque na maioria das vezes eles viajam conosco, né? Então não é por aí. Nós precisamos de uma compreensão melhor da vida. A doutrina espírita pode nos dar um auxílio muito grande para isso, tentando fazer que a gente entenda todo esse processo de vida que nós estamos passando. Agora, isso se nós nos dispusermos a fazer um estudo sério da doutrina e procurar entender aquilo que está ali e não colocar a doutrina nas nossas conveniências. Não é bem assim, tem que fazer um estudo sério, um estudo constante, sério dessa doutrina, porque ela não é um remédio. Espiritismo não é remédio. Espiritismo, antes de ser um remédio, é uma receita de equilíbrio, de harmonia, de compreensão da vida, para que a gente não fique doente. Então, ele não é um remédio, ele é uma prevenção. Ele previne doenças no momento em que ele explica os fatos pelos quais nós estamos passando, e a gente tem que procurar analisar isso mesmo à luz da razão e procurar aplicar no dia a dia, senão não adianta. Não adianta. A gente aprende que, se estivermos fazendo a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Mas ainda assim, a gente morre de medo de tudo. Não adianta isso. O medo diminui a energia, diminui essa manifestação de defesa que nós temos provocada pelo instinto de conservação e vai nos fazer sofrer. Ah, mas como eu posso ter certeza que eu estou fazendo a minha parte? Use a consciência para isso. Porque se a consciência não estiver nos acusando de forma diferente, é porque a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazer. E os amigos espirituais sabem disso. O nosso anjo guarda sabe disso.